aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Sérgio Ramos, um dos maiores zagueiros da última década, parece estar prestes a embarcar em uma aventura completamente inesperada. E o burburinho já corre pelos corredores do futebol brasileiro. Fontes próximas ao jogador indicam que ele aceitou uma proposta do Vasco da Gama, clube que vem passando por uma reformulação ousada e ambiciosa. A notícia, ainda não confirmada oficialmente, circula com força entre torcedores e jornalistas que acompanham o mercado da bola e a expectativa cresce a cada dia. A ideia de um jogador com o currículo de Ramos vestindo a camisa Cruz Maltina gera debates intensos sobre a capacidade financeira do clube, a estratégia de marketing e, claro, o impacto dentro de campo. O zagueiro espanhol, conhecido por sua presença imponente, liderança nata e gols decisivos em momentos cruciais, poderia transformar o Vasco não apenas em termos de desempenho defensivo, mas também na visibilidade internacional. Rumores indicam que a negociação incluiu cláusulas especiais, salários compatíveis com o perfil do jogador e até participação em projetos de imagem e marketing que envolvem redes sociais e merchandising, algo que reforça a ideia de que o clube deseja mais do que reforço técnico. Quer um ícone. A movimentação de Ramos atrai olhares de outras equipes, mas o Vasco parece determinado a fechar o acordo, alimentando o sonho de torcedores e causando debates calorosos em redes sociais, podcasts e programas esportivos. A possível contratação de Sérgio Ramos pelo Vasco é, sem dúvida, um dos assuntos mais comentados no mundo do futebol nas últimas semanas. O jogador, com uma carreira marcada por títulos expressivos, atuações memoráveis e uma liderança que poucos conseguem igualar, representa um salto enorme na estratégia do clube carioca. Especialistas em mercado da bola avaliam que, além de reforço dentro de campo, a presença de Ramos poderia impactar diretamente nas receitas do clube, com aumento de sócios torcedores, venda de camisas e contratos de patrocínio que se beneficiariam do prestígio internacional do zagueiro. Por outro lado, existe uma preocupação natural quanto à adaptação do jogador ao futebol brasileiro, estilo de jogo, viagens longas e calendário intenso, que são aspectos desafiadores para qualquer atleta europeu. Fontes indicam que Ramos está animado com a possibilidade de viver uma nova experiência, conhecer a cultura brasileira e principalmente contribuir para um projeto que visa recolocar o Vasco entre os grandes clubes do país. As redes sociais já fervem com opiniões divididas, enquanto torcedores mais apaixonados sonham com a presença do espanhol na defesa do time. Analistas comentam que, se concretizada, a negociação será um marco histórico e poderá abrir portas para outros atletas europeus considerarem o Brasil como destino. Nos bastidores, comenta-se que Sérgio Ramos teria recebido outras propostas, algumas de times europeus menores e até de clubes do Oriente Médio. Mas a oferta do Vasco despertou algo especial no jogador. A possibilidade de liderar um projeto ambicioso, atuar como referência para jovens talentos e vivenciar uma cultura diferente parecem ter pesado na decisão. Além disso, rumores sugerem que a negociação envolveu conversas diretas entre a diretoria do Vasco e representantes do jogador, reforçando a seriedade do interesse do clube. A expectativa agora é sobre o anúncio oficial, que, caso aconteça, deve gerar repercussão imediata na mídia nacional e internacional. Torcedores imaginam como será a estreia de Ramos, a formação do time com sua presença e até se ele assumirá algum papel de liderança além da defesa, participando de decisões táticas e motivacionais. Programas esportivos já começaram a especular sobre o impacto financeiro, marketing, contratos de imagem e como isso poderia influenciar futuras contratações do clube. Cada detalhe é analisado minuciosamente e a ansiedade dos fãs cresce a cada rumor. Se confirmado, Sérgio Ramos vestindo a camisa do Vasco será, sem dúvida, uma notícia que marcará a época, mudando o patamar do clube e redefinindo expectativas sobre o futebol brasileiro.
Os debates sobre o estilo de jogo de Ramos e sua adaptação ao futebol brasileiro são intensos e refletem tanto entusiasmo quanto cautela. Analistas apontam que o zagueiro tem características que podem transformar a defesa do Vasco em algo mais sólido, mas alertam para a necessidade de ajustes rápidos e entendimento do ritmo do Campeonato Brasileiro, que é conhecido por sua imprevisibilidade e partidas muito disputadas. Além do mais, a idade do jogador é um fator que desperta atenção e o clube terá de equilibrar sua experiência com a necessidade de manter desempenho físico ideal. Torcedores já imaginam cenas de Ramos comandando a linha defensiva, cobrando pênaltis e faltas e até se envolvendo em jogadas ofensivas como fazia nos tempos de Real Madrid. O impacto fora de campo também é relevante, e especialistas afirmam que sua contratação pode aumentar a visibilidade do Vasco em mercados internacionais, atrair novos patrocinadores e elevar a presença do clube em redes sociais. As especulações crescem a cada dia e cada notícia nova é analisada com lupa, criando um clima de expectativa, empolgação e, para alguns, uma pitada de descrença diante do que seria uma contratação histórica para o futebol brasileiro. Fontes indicam que a diretoria do Vasco tem trabalhado silenciosamente para viabilizar a contratação de Sérgio Ramos, ajustando finanças, conversando com patrocinadores e planejando o impacto de sua chegada. O clube sabe que trazer um atleta de renome internacional exige não apenas capacidade financeira, mas também um projeto convincente que mostre ao jogador que ele será parte central de um plano de crescimento. Rumores sugerem que a negociação incluiu bônus de performance, participação em ações de marketing e até envolvimento em projetos sociais, evidenciando que o Vasco quer aproveitar sua presença de maneira estratégica e multifacetada. Enquanto isso, torcedores organizam grupos em redes sociais, hashtags e vídeos de campanha imaginando o momento em que Ramos desembarcará no Brasil e vestirá a camisa Cruz Maltina. O clima é de festa antecipada, mas também de questionamentos sobre como o jogador se encaixará no time, como lidará com a pressão da torcida e se conseguirá inspirar seus companheiros como fez em clubes europeus. Cada detalhe da negociação é analisado e o burburinho aumenta, alimentando a narrativa de que o Vasco não está apenas contratando um jogador, mas uma referência histórica que pode transformar o clube em várias frentes, dentro e fora de campo. Especialistas em futebol internacional apontam que a decisão de Sérgio Ramos em aceitar a proposta do Vasco pode refletir uma mudança de mentalidade de jogadores consagrados que começam a enxergar o futebol brasileiro como destino viável e desafiador. A experiência de Ramos, combinada com sua liderança, pode se tornar um case para clubes que desejam mesclar talento com marketing e estratégia de imagem, atraindo atenção global. A movimentação do Vasco é vista como ousada, mas calculada, apostando que a presença do espanhol trará retorno não apenas técnico, mas também comercial e de projeção internacional. Torcedores e analistas especulam sobre como será sua estreia, qual será a reação de rivais e se a chegada de Ramos abrirá portas para novas contratações de nomes de peso no Brasil. A imprensa já se divide entre entusiasmo e ceticismo, e cada rumor ganha repercussão imediata. É um momento de expectativa máxima em que a combinação entre história, experiência e projeto ambicioso cria uma narrativa quase cinematográfica, tornando cada notícia sobre Ramos e o Vasco um ponto de discussão acalorada em programas esportivos, redes sociais e entre apaixonados por futebol que não perdem nenhum detalhe desse que pode ser o grande rumor da temporada. A possibilidade de Sérgio Ramos no Vasco mexe também com a memória afetiva dos torcedores, que lembram de momentos históricos do clube e sonham com novas conquistas. A presença de um atleta de seu calibre é vista como um reforço simbólico e emocional, capaz de levantar a moral do time e gerar identificação imediata com a torcida. Comentadores esportivos destacam que a contratação representa um marco para a história do Vasco, um movimento que combina ousadia, estratégia e visão de futuro. Cada declaração, cada rumor e cada detalhe da negociação é amplamente compartilhado,
criando um ambiente de expectativa que mistura emoção, curiosidade e especulação. A repercussão internacional também é um ponto forte, com fãs de futebol europeus e asiáticos acompanhando a movimentação e analisando o impacto que Ramos poderia ter no cenário brasileiro. Entre suposições sobre sua função em campo, liderança e influência sobre jovens talentos, o debate é intenso e contínuo, mantendo a atenção sobre o que pode ser uma das contratações mais inusitadas e comentadas da história recente do futebol. O clima nos bastidores do Vasco é de expectativa e otimismo, com rumores que indicam que Sérgio Ramos estaria praticamente acertado, e a única questão pendente seria a assinatura oficial do contrato. A diretoria trabalha para alinhar detalhes finais, garantindo que o jogador tenha todo o suporte necessário para se adaptar rapidamente ao clube e à cultura brasileira. Analistas afirmam que, se confirmada, a negociação não será apenas uma contratação, mas uma estratégia de afirmação, colocando o Vasco em destaque no cenário nacional e internacional. Torcedores sonham com a estreia de Ramos, imaginando jogadas decisivas, liderança dentro de campo e o impacto que sua presença terá na confiança do elenco. Cada notícia é repercutida nas redes sociais, fóruns e programas esportivos, mantendo a expectativa em alta e transformando o rumor em um verdadeiro espetáculo midiático. O que era especulação ganha contornos cada vez mais concretos, e a empolgação de torcedores e especialistas indica que a chegada do espanhol pode realmente se tornar realidade, consolidando um capítulo inédito na história do clube carioca e no imaginário do futebol brasileiro. Enquanto os rumores sobre Sérgio Ramos no Vasco ganham força, o cenário do futebol brasileiro começa a ser pintado com cores de expectativa e incredulidade. Analistas destacam que a chegada de um jogador com carreira vitoriosa na Europa pode influenciar diretamente não apenas o desempenho dentro de campo, mas também a projeção internacional do clube. Comentadores esportivos especulam sobre como o zagueiro espanhol irá se adaptar ao calendário brasileiro, que inclui viagens longas, jogos em clima adverso e confrontos muito intensos, características que contrastam com a rotina europeia. As redes sociais já estão inundadas com teorias sobre sua estreia, possíveis funções táticas e até a interação com ídolos e jogadores da base. Torcedores se dividem entre entusiasmo e preocupação, ponderando se a contratação é sustentável financeiramente e se a diretoria conseguirá cumprir todas as cláusulas envolvidas. Além disso, há quem defenda que Ramos, com sua experiência e liderança, poderia ser peça-chave na formação de novos talentos, transmitindo disciplina, mentalidade vencedora e técnica refinada, algo que poderia transformar a cultura interna do clube. A narrativa em torno da negociação se tornou tão envolvente que a simples menção de seu nome gera burburinho em podcasts, programas esportivos e grupos de torcedores, tornando cada detalhe da possível chegada do espanhol assunto de debate contínuo e apaixonado. No contexto esportivo, a possível contratação de Sérgio Ramos é tratada como um movimento estratégico de alto risco, mas com potencial de retorno histórico. A presença do jogador poderia fortalecer não apenas a defesa do Vasco, mas também elevar o patamar de reconhecimento global do clube, atraindo a atenção de patrocinadores internacionais e aumentando o valor comercial da marca. Rumores indicam que a negociação incluiu discussões sobre salários compatíveis com o perfil do atleta, participação em campanhas publicitárias e até envolvimento em ações sociais, reforçando a visão de que sua chegada teria impacto multifacetado. Especialistas comentam que a diretoria do Vasco parece determinada a concretizar a contratação e que a ansiedade dos torcedores é alimentada por cada nova informação vazada ou especulada. O efeito sobre a torcida é quase imediato. Hashtags virais, vídeos de expectativa e debates sobre estratégias táticas começam a dominar redes sociais, criando um clima de entusiasmo e esperança. Alguns críticos questionam se o jogador conseguirá manter o nível de performance esperado, considerando idade e adaptação ao futebol brasileiro. Mas a narrativa geral é de otimismo cauteloso, misturando o desejo de conquista com curiosidade.
sobre como um ícone europeu se encaixaria em um contexto totalmente diferente. Nos bastidores, fontes próximas à negociação afirmam que o Vasco estudou cuidadosamente todos os aspectos antes de apresentar a proposta a Sérgio Ramos. A diretoria avaliou não apenas a viabilidade financeira, mas também o impacto psicológico, estratégico e comercial da chegada do zagueiro. Comentadores especulam sobre como ele poderia se relacionar com a comissão técnica, liderar o elenco e até influenciar decisões dentro de campo, evidenciando que a negociação vai muito além de uma simples contratação. Torcedores imaginam Ramos comandando a defesa, distribuindo passes precisos, cobrando pênaltis e liderando com sua presença imponente, enquanto programas esportivos já elaboram cenários possíveis para a estreia. A expectativa cresce a cada rumor, criando um clima de ansiedade coletiva. Ao mesmo tempo, a imprensa internacional acompanha de perto, analisando o impacto da transferência em termos de visibilidade global, marketing e projeção da imagem do clube. O burburinho sobre Ramos se tornou um verdadeiro fenômeno midiático, transformando cada detalhe da negociação em pauta obrigatória, alimentando discussões, análises e especulações que parecem não ter fim, consolidando a ideia de que, se confirmado, sua chegada será um divisor de águas na história recente do futebol brasileiro. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A repercussão sobre a possível chegada de Sérgio Ramos ao Vasco também envolve aspectos históricos e culturais do clube. Torcedores e comentaristas lembram das conquistas passadas, da tradição de grandes zagueiros e da necessidade de uma liderança consolidada dentro do elenco. A presença de Ramos é vista como oportunidade de inspirar jovens atletas, transmitir experiência internacional e fortalecer a mentalidade vencedora do grupo. Rumores indicam que o espanhol demonstrou entusiasmo com o projeto, valorizando não apenas o aspecto financeiro, mas também a chance de participar de um time em reconstrução, onde seu impacto seria imediato. Analistas discutem como o clube poderia organizar estratégias para maximizar os benefícios de sua presença, envolvendo marketing, mídia, redes sociais e engajamento de torcedores. A especulação sobre sua estreia e a reação de rivais cria um clima de expectativa intensa, enquanto a diretoria tenta administrar informações para manter a negociação em sigilo até o anúncio oficial. Cada detalhe compartilhado ou especulado gera ondas de discussões, vídeos e podcast, tornando o rumor um verdadeiro fenômeno de engajamento entre fãs de futebol. A narrativa é cuidadosamente construída em torno de Ramos como ícone, estrategista e líder, elevando o nível de expectativa a um patamar quase cinematográfico, unindo emoção, análise e especulação em um só enredo. Comentários de especialistas indicam que a chegada de Sérgio Ramos, caso se confirme, poderá redefinir padrões no futebol brasileiro, especialmente no que diz respeito à contratação de jogadores internacionais consagrados. A expectativa de torcedores e imprensa é alta e cada notícia, ainda que rumor, gera repercussão imediata. Analistas ressaltam que o impacto de Ramos vai além de sua função em campo. Trata-se de liderança, experiência, marketing e influência sobre jovens talentos, elementos que podem mudar a dinâmica do clube de maneira profunda. Fontes próximas à negociação afirmam que detalhes estão sendo cuidadosamente alinhados, incluindo adaptações ao calendário brasileiro, logística de viagens, planejamento físico e integração ao elenco. Enquanto isso, torcedores discutem incessantemente sobre possíveis esquemas táticos, posição ideal e até como Ramos poderia interagir com a torcida. A repercussão é global, com fãs de futebol europeu acompanhando cada rumor e comparando sua chegada ao Vasco com histórias de jogadores históricos que se aventuraram em campeonatos fora da Europa. O clima de expectativa é quase palpável, alimentado por cada informação vazada, cada opinião de especialista e cada interação nas redes sociais,
transformando a negociação em narrativa contínua e altamente engajante para todos os envolvidos. Os debates sobre a contratação de Sérgio Ramos pelo Vasco também focam na adaptação do jogador ao futebol brasileiro, conhecido por sua intensidade, ritmo acelerado e partidas imprevisíveis. Rumores indicam que o espanhol está ciente dos desafios, mas interessado em vivenciar a experiência, liderar o elenco e contribuir para o crescimento do clube. Torcedores especulam sobre como será sua comunicação com companheiros, estilo de jogo e influência nos momentos decisivos. Comentadores lembram que a experiência internacional de Ramos pode ser um diferencial, transmitindo disciplina, mentalidade vencedora e segurança à defesa do Vasco. Programas esportivos analisam cada detalhe da negociação, desde salários e cláusulas de performance até participação em ações de marketing, reforçando a ideia de que sua chegada teria impacto multifacetado. A especulação é constante e cada rumor é amplamente debatido, criando um clima de expectativa que mistura entusiasmo, curiosidade e leve descrença. A narrativa em torno do possível reforço se tornou central no noticiário esportivo, unindo torcedores, especialistas e jornalistas em discussões acaloradas sobre como um ícone europeu poderia transformar a realidade de um dos clubes mais tradicionais do Brasil. Nos bastidores, comenta-se que a diretoria do Vasco trabalha com máxima discrição para viabilizar a contratação de Sérgio Ramos. Rumores indicam que a negociação envolve ajustes financeiros, apoio logístico e planejamento detalhado para garantir sua integração ao clube. A expectativa é de que sua presença traga não apenas impacto técnico, mas também elevação de imagem, marketing e engajamento global, consolidando a posição do Vasco como clube estratégico e ousado. Torcedores compartilham teorias sobre a estreia, possíveis duelos decisivos e liderança em campo, enquanto a imprensa acompanha cada rumor com atenção redobrada. Analistas destacam que a chegada de Ramos poderia abrir precedentes para novos reforços internacionais, mudando paradigmas no futebol brasileiro. O clima de ansiedade é evidente e cada notícia alimenta discussões, vídeos e debates online, transformando rumores em fenômeno midiático. A narrativa criada em torno de sua possível contratação mistura expectativa, estratégia e emoção, tornando o momento um marco potencial na história do clube. E a cada novo detalhe, a sensação de que algo histórico está prestes a acontecer se fortalece, mantendo torcedores e especialistas em estado constante de especulação e entusiasmo. Enquanto os rumores sobre Sérgio Ramos no Vasco continuam, a atenção se volta para os impactos práticos e simbólicos que sua chegada poderia gerar. Analistas lembram que, além da performance em campo, sua experiência internacional e liderança poderiam inspirar jovens atletas, fortalecer a defesa e mudar a mentalidade do elenco. Torcedores discutem intensamente sobre possíveis posições, combinações táticas e até sua relação com ídolos do passado, enquanto a imprensa transforma cada rumor em pauta contínua. O clima é de expectativa máxima e cada notícia, ainda que não confirmada, é analisada com lupa, aumentando a sensação de que algo histórico está prestes a ocorrer. Rumores sobre salários, cláusulas e projetos de marketing circulam incessantemente, enquanto especialistas avaliam o impacto financeiro e estratégico. A especulação ganhou contornos cinematográficos, transformando a negociação em um enredo cheio de emoção, suspense e entusiasmo coletivo, onde a figura de Ramos se torna central e cada detalhe compartilhado alimenta uma narrativa que mistura paixão, estratégia e desejo de transformação dentro e fora de campo. A especulação em torno da possível contratação de Sérgio Ramos pelo Vasco consolidou-se como um dos assuntos mais quentes do futebol brasileiro e internacional. A expectativa não se limita apenas à performance técnica do jogador, mas se estende ao impacto psicológico, comercial e cultural que sua presença poderia gerar. Rumores indicam que detalhes finais da negociação estão sendo ajustados, com foco em adaptação, logística e integração ao elenco.
Torcedores se dividem entre entusiasmo e cautela, imaginando a estreia, a liderança em campo e a influência sobre jovens talentos, enquanto programas esportivos e redes sociais amplificam cada informação. Analistas destacam que, se confirmada, a chegada de Ramos poderia redefinir padrões de contratação de jogadores internacionais no Brasil, influenciar estratégias de marketing e aumentar a visibilidade global do clube. Cada rumor é debatido com intensidade, transformando especulação em narrativa contínua, mantendo torcedores, jornalistas e especialistas em estado constante de expectativa e discussão. A possível chegada de Sérgio Ramos ao Vasco, portanto, se desenha não apenas como rumor, mas como fenômeno que une emoção, análise estratégica e desejo coletivo por um capítulo histórico no futebol brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!